Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve. Quero perguntar como que está o coração, que Deus abençoe, meu irmão, poderosamente com as ricas bênçãos que vêm do céu, coragem, esperança, força, propósito e fé, estejam aí alinhados com o Senhor, para que você possa conseguir realizar aquilo que Ele colocou dentro do teu coração, o teu almejado sonho. Vamos lá? Vamos para a nossa breve conversa? O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Quero ler com vocês o último capítulo 16, a partir do verso 9. Vamos lá. Diz assim: quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou tudo o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Glória a Deus, irmãos. É assim mesmo, os milagres do Senhor, às vezes, eles causam um impacto diferente daquilo que nós pensamos nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas eu gosto de sempre de lembrar para você, meu irmão, para você, minha irmã, que sei que você tem uma palavra e que você é o responsável por crer. Se ninguém mais crê, eu vou crer. Essa é a mensagem a qual nós devemos carregar para nós mesmos e repetir ela diariamente. Porque os problemas surgem, as adversidades elas vão aparecer, se opondo na nossa frente em forma de obstáculo, com uma tentativa querendo nos fazer parar. E a fé, ela é uma obediência justamente de contornar, de superar esses obstáculos até que o milagre aconteça. E aqui está falando justamente da morte de Jesus e da aparição, a primeira mulher honrada, a Maria Madalena. A palavra fala que ela tinha 7, era a condição anterior dela, 7 espíritos impuros. Alguns acreditavam que ela era uma prostituta, é a Maria, irmã de Marta. Essa aqui, aliás, essa não é a Maria, irmã de Marta, essa é outra Maria. E essa acredita-se que era a que eles queriam apedrejar ela. Bom, não se sabe ao certo. Ela é conhecida como Maria Madalena, Maria de Magadã ou Maria de Magdala, Dalmutra. Alguns outros, é uma região de Dalmutra em outras cidades. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa e vamos para aquilo que realmente importa, ou seja, contemporalizar, trazer para a nossa vida todas essas informações a qual o Senhor deu e colocou no meu coração hoje. Fala assim, ó: quando Jesus ressuscitou dos mortos, Marcos capítulo 16, versículo 9. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo. Eu gosto da expressão quando, irmão. Eu gosto muito, advérbio de tempo, indica tempo. Quer dizer que o nosso milagre, ele tem um tempo. E muitas vezes isso irrita o nosso coração. Fala a verdade, muitas vezes quando queremos viver. Mas a verdade é, irmão, e eu já quero falar aqui porque o autor Marcos, ele declara bem, né? No domingo de manhã, bem cedinho, bem cedo. É que o meu e o seu milagre, meu irmão, eu quero te dizer que já está na agenda de Deus. Ele tem um dia para acontecer. Ele tem um horário reservado. Ele pode ser num dia comum, pode ser num domingo, pode ser numa segunda, pode ser num dia trabalho, pode ser num dia que você saiu para trabalhar, pode ser, e eu creio que assim será, no dia em que nós menos esperamos. No dia, aquela mulher, ela estava com o coração turbulento, ela estava com o coração, aflito, e primeiro ela encontra o anjo. Primeiro ela encontra o anjo que fala que Jesus ressuscitou ela. Ela era a única que sabia do milagre junto com a outra Maria. Mas mesmo assim a expectativa está a milhão. Então ela já tinha recebido a palavra, mas não a revelação da palavra. E quando eu falo a revelação da palavra, é a manifestação do milagre. Eu gosto muito dessa parte porque, sabe, acontecerá, irmãos. Acontecerá, já está na agenda de Deus, o meu e o seu milagre. Em Salmo 108, versículo 13, fala que nós faremos proezas em Deus, se assim nós crermos nele. E eu creio muito nisso. Eu creio muito no poder de Deus para realizar coisas impossíveis. Você tem um impossível, irmão? Você entregou, minha irmã, uma impossível diante de Deus, que aos seus olhos não tem como mais? Saiba que Deus já está trabalhando. Olha, Deus já está trabalhando. Eu quero ler com vocês
um versículo, 2 versículos, que está no livro de Salmos, capítulo, não tem capítulo, né? Salmo 77, versículo 11 e 12. Fala assim, ó: recordarei os feitos do Senhor, sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei também em todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. Quero ler numa versão mais na linguagem atual, para nós termos uma clara compreensão daquilo que o salmista fala. Fala assim: ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Então é só trazer a memória, meu irmão, do que ele já fez. Tenho certeza que já fez algo muito grande por cada um de nós. E isso nos dará força aí, justamente a manifestação dessa palavra. Ele fala: intencionalmente pensarei em tudo que tem feito e meditarei em todos os teus atos poderosos. Porque todo ato de Deus, irmão, envolve poder, autoridade. Deus nunca faz algo comum, mesmo que seja na simplicidade, não quer dizer que seja comum. Simples não quer dizer comum. Deus, ele é muito simples, mas ele não é nem um pouco comum. Não devemos tratar ele como comum. Então, eu quero já profetizar sobre a sua vida, meu irmão. Eu quero só profetizar sobre a sua vida, minha irmã. Tem um dia específico, está na agenda de Deus o teu milagre. Não pule etapas, cumpra aquilo que ele colocou no teu coração com muita fé e saiba que nesse tempo determinado ele te surpreenderá, virá em forma de surpresa, num dia que você não espera. Quando você menos esperar, Deus chegará com o teu milagre. E fala assim, ó: a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Perceba como o evangelista Marcos faz questão de mencionar quem ela era, que ele havia expulsado 7 demônios. 7 fala de um ciclo do mal, de algo, de que aquela mulher estava numa situação muito ruim. A palavra fala que quando, Mateus capítulo 12, se eu não me engano, que quando o Senhor Jesus vem e expulsa o demônio, e nós não nos enchemos do Espírito Santo, ou seja, a casa está vazia, o demônio dá a volta num lugar árido, que refere ao deserto, não encontra ninguém, ele volta naquela casa que ele habitava antes. E a condição da pessoa se torna, uma vez, muito pior do que estando antes, porque ele traz 7 espíritos junto com ele. 7 é um número de completude. Quer dizer que aquela mulher sofreu mal em todas as áreas da sua vida. Então eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado dificuldade, que o inferno tem se levantado na área financeira, tem se levantado na área sentimental, tem se levantado quando o psicológico, a mente está perturbada e os sentimentos precisam de cura. Eu estou pregando aqui para pessoas que a família está totalmente desestruturada, ninguém respeita ninguém. Eu estou pregando aqui para pessoas que até mesmo dentro do ministério chega e o demônio está lá se esperando. Essa era a situação de Maria Madalena. O diabo a cercava em todas as áreas da sua vida. Mas eu quero te falar, meu irmão, não é a nossa condição, minha irmã, não é a nossa condição anterior que mede a honra que Deus tem preparado para nós. Jesus, ela foi a primeira a ver Jesus. Primeira, você sabe o que é isso, irmão? A primeira vez Jesus ressurreto. Vocês conseguem compreender a grandeza desse feito? Não é a nossa condição anterior, ou o que vivemos, ou o que nós estamos vivendo no momento atual, que mede a honra que Deus tem reservada para cada um de nós. Não é, meus irmãos, não é. Em Mateus capítulo 5, versículo 4, fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aquela mulher chegou no túmulo chorando, porque o mestre que havia arrancado 7 espíritos dela, todo o mal tinha ido embora. E agora, como é que estava na cabeça dela? Como é que estava a perspectiva? Irmão, pensa comigo. Você acha que não pensou que tudo aquilo poderia voltar à antiga vida, ou à antiga maneira de viver? Tudo aquilo que teria acontecido antes aconteceria de novo? É uma tendência bastante humana pensar assim: não, de novo não. Quem já pensou, já teve essa expressão, nem que seja na mente: de novo não. Não, isso de novo não. Pelo amor de Deus, Deus me ajuda, de novo não. E talvez fosse isso que estivesse passando na mente dela, irmãos. Talvez fosse esse tipo de situação. Talvez fosse essa a realidade que passasse justamente na mente dela, irmão. Na mente, no coração, turbulento, pensando: o mestre morreu. Mas a condição anterior não mostra
não relata mesmo, não mede a honra que o Senhor tem para nós. Quero ler com vocês um versículo para que o Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, sabe? Sempre com um versículo que apoia tudo isso que eu estou falando. Fala assim, ó: a força e a ajuda, Salmo 75, versículos 6 e 7, fala: a força e a ajuda não vem do Oriente nem do Ocidente. Deus é quem julga os homens, dando força e poder a uns e destruindo a outros. Eu quero ler na versão Ferreira de Almeida, que fala assim, ó: porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Não quer dizer a condição que nós estamos, irmão, o lugar, nada, mas Deus é o que julga, a um e abate e a outro exalta. Ele que exalta, ele que é responsável por exaltar e abater. Então, no que nós devemos concentrar, meu irmão? No dono dos nossos dias. Repita comigo: ele é dono dos meus dias. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ensina-nos, Senhor, a avançar. Ó Pai, ajuda-me, meu Deus. Dá-me força e poder para que eu possa avançar até esse dia que o Senhor já registrou na tua agenda o meu milagre. Isso que o meu coração pulsa, Pai, e que arranca um sorriso toda vez que eu penso que vai acontecer. E eu sei que esse pensamento vem de Ti. Então, ajuda. É nele, irmão. O nosso pensamento deve estar nele, porque somente Ele pode. Às vezes nós achamos que até mesmo nós podemos, e o que nós podemos fazer, meu irmão, é pano de saco e pranto. Olha, a condição anterior dela não disse o tamanho da honra que foi dada por Deus para ela, não disse, não mede. Olha, e continua falando assim, ó: ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Eu gosto muito dessa parte, irmão. Eu gosto muito mesmo. Por quê, irmão? Ela chorava e foi consolada. Então, com o consolo recebido, não parou nela, foi consolar os demais. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir e precisa entender essa realidade. Com o consolo recebido, foi consolar os demais. Com o consolo recebido, irmão, o consolo não parou nela. Não. Precisava, sabe, passou para os demais. Por quê? A palavra fala aqui, ó, que lamentavam e choravam. Também estavam lá, desesperançados. Estavam sem perspectiva, sem vontade de cantar uma bela canção. Se encontravam na mesma situação que ela, anterior a ver o anjo. Numa situação em que o coração estava apertado, porque, afinal de contas, Jesus é quem salva. E Jesus havia retirado cada um ali do fundo do poço. Os discípulos tinham dado propósito, tinham dado vida para eles. E muitas vezes nós nos encontramos assim, irmão. Sabe, muitas vezes numa situação de tribulação, de angústia, de dor extrema. Não se renda à dor, meu irmão. Deus vai te levar além de toda dor. Não se renda à dor, minha irmã. Deus vai te levar a toda dor. Não se curve ao inferno. Não sucumba à dor. Deus vai te ensinar a superar em amor. E vai enviar uma pessoa justamente que foi consolada para consolar. Quero ler com vocês 2 Coríntios. Eu sempre ministro esse versículo e eu amo ele. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo entendeu. Ele fala: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E essa, meu irmão, é o nosso caminho, essa é a nossa verdade. É isso que nós carregamos. Com o consolo recebido, iremos consolar os outros. Esse é o que, na verdade, não é nem o propósito, porque o propósito, irmão, é um encontro com Deus. O propósito é o encontro com Deus. Essa é a consequência do propósito. Eu vejo que as pessoas confundem muito propósito e consequência. Elas olham muito, sabe, para a questão do milagre, sim, mas o propósito é um encontro com Deus. Só podemos consolar, só podemos dar aquilo que tem dentro do nosso coração. Só podemos retribuir a alguém, curar alguém em amor, sabe, se nos sentirmos inteiramente amados por Deus. Só podemos, sabe, libertar alguém se estivermos totalmente libertarmos das amarras do pecado.
Entenda essa expressão, irmão, libertos das amarras do pecado. Pecado, teremos que conviver com ele nessa carne daqui até a eternidade, nos santificando e nessa disposição sempre de entregar para Deus, para que nós venhamos a ser consolados e para que nós venhamos justamente no meio da tribulação dos demais, sabe, poder levar a eles uma situação de consolo. Tem muitos irmãos, muitos mesmo, que estão passando por situações adversas, por situações conflitantes, com a alma perturbada no coração, e que estão precisando de ouvir talvez isso que você tem ouvido aqui. Então não deixa parar em você, não deixa, sabe, o rio, sabe, o poço entulhar, não deixa o rio, sabe, ficar represado, deixa ele fluir, como águas que fluem do coração e não param. Quanto mais flui, mais água terá fluindo ali, entende? Olha, e no final fala assim, ó, quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Logicamente eu não vou terminar aqui, né, meu irmão, a pregação com um momento de incredulidade, mas eu quero te dizer, meu irmão, Deus vive, Deus reina, Jesus está vivo. Muitos acreditam num Jesus histórico, muitos acreditam num Jesus revolucionário, muitos acreditam num Jesus pregado na cruz fraquinho, mas eu acredito nesse aqui, vivo, que reina e que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E que tem um milagre para mim, que tem um milagre para você. Olha, e eu quero declarar sobre a sua vida, irmão, porque, embora eles não acreditaram, o teu milagre, sabe, será tão grande, mas será tão grande, será tão surpreendente, que eles não vão acreditar. Aleluia! Irmão, será imenso o poder de Deus na sua vida, será grande, minha irmã, o que Deus fará. Sabe, você mesmo olhará em determinado momento e falar, não é possível, mas eu estou vivendo, então eu vou desfrutar, e se mergulhe nesse rio de amor. Será tão grande, meu irmão, que será difícil de acreditar, provocará incredulidade. Olha, Mateus 19, versículo 26. Para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu quero repetir isso para que entre no teu coração. Para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são impossíveis. Marcos capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Lucas 1, versículo 37. Para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas são impossíveis. Deus não tem impossível com ele, irmão. Então vai acontecer. E vai acontecer, irmão, de uma forma surpreendente. Vai acontecer, minha irmã, num momento em que você não espera. Talvez no momento em que você tenha chegado no seu limite. Talvez no momento em que você mesma esteja totalmente desenganada e desacreditada. O próprio Deus vai fazer questão de que esse milagre seja, e mais do que isso, quero declarar, mais do que isso, irmão, ele mesmo vai se responsabilizar de fazer com que os outros acreditem. Você tem até a responsabilidade de levar o consolo, de levar, sabe, o amor ali para aquelas pessoas que estavam se lamentando, estavam chorando, mas em determinados momentos não vão acreditar. Por quê? Porque a palavra é sua, o propósito é seu. E por muitas vezes nós vamos precisar parar, irmãos, e silenciar, sabe, aquietar a nossa alma, silenciar o nosso espírito que está abatido de tantas pancadas que nós temos recebido da vida, em virtude para quê? Para ouvir a voz de Deus. É a voz de Deus que é responsável por emanar fé dentro do nosso coração. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, ela não vem pelo falar. Nós temos até que declarar, mas ela vem pelo ouvir a voz de Deus. E Deus tem um propósito específico, ele trabalha de forma particular com cada um de nós, e ele é responsável por nos conduzir. Ele mandou você anunciar, beleza, que maravilha, aleluia, glória a Deus, vai lá e anuncia. Mas não é isso que vai produzir fé. O que vai produzir fé é parar na quietude do nosso quarto, tirar um tempo silencioso no nosso coração para que nós venhamos a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela é capaz de acalmar as tempestades interiores e repreender as tempestades exteriores. A voz de Deus, ela é capaz, irmão, de, sabe,
fazer com que nós enxerguemos o próximo passo a qual nós devemos dar. A voz de Deus, ela é capaz de blindar os nossos ouvidos para os ruídos externos que tentam nos atrapalhar. A voz de Deus é poderosa para levantar o que está morto. Vem para fora, Lázaro. Vem para fora, Lázaro. Ela é poderosa, essa voz que nós precisamos ouvir, essa voz, meu Deus, eu sinto a presença dele aqui. Então, eles estavam ouvindo a voz dela, mas precisavam ouvir a voz dele, irmão. Dele. Olha o que fala no versículo 14. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. A palavra revelada, meu irmão, vai acontecer. O que o céu começa, o céu termina, vai acontecer. Não há projeto inacabado no céu, vai acontecer, meu irmão. O céu nunca ficou sem terminar um projeto. Teu milagre tem hora marcada. O teu milagre está na agenda de Deus, meu irmão. O teu milagre está na agenda de Deus. O teu milagre está na agenda de Deus. Deus, ele é fiel, irmão. Ele é poderoso, sabe? Ele é poderoso justamente para nos livrar, sabe, das amarras que nos prendem. Milagres, eles acontecem. As promessas são para guardar, sabe, do lado esquerdo do peito. Os milagres, eles são, as promessas é para guardar do lado esquerdo do peito. E os milagres, eles acontecem, irmão. Eles acontecem. Em Salmo 77, versículo 14, fala: Tu és o Deus que realiza milagre, que mostra o teu poder entre os povos, e ele mesmo vai. Como foi aos discípulos, irmão? Então não se preocupe se não crerem. Se ninguém mais crê, eu vou crer. E o resultado da minha fé será que o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe, irmão. Que Deus abençoe, minha irmã poderosa. E que essa palavra possa trazer ânimo, força, esperança e fé ao teu coração. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.